precisamos seguir, fazer um estudo científico, aí sim definir se a droga funciona ou não. Doutor Gilberto, como parte da decisão do paciente, né, de foro íntimo aí para começar a tomar o medicamento, a gente sabe que depois que essas pesquisas começaram a ser feitas, a dimensão que se tomou foi diante do depoimento dos próprios pacientes nas redes sociais, em canais de vídeo na internet. Como é que elas conseguem esse medicamento, já que o médico não pode receitar? Bom, eu acho que está havendo um equívoco. Esse senhor que colocou agora, colocou uma única pessoa. Pelos meus cálculos grosseiros, foram mais de 40 mil pessoas que tomaram esse medicamento. O que deveria o Ministério fazer é procurar esses pacientes para que eles sirvam de base para os dados clínicos. E tem outra coisa também, que essa insistência é uma insistência um pouco não verdadeira, porque esses dados começaram dentro do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, na década de 90. Isso foi feito com autorização documentada do Ministério da Saúde, porque a Anvisa não existia. Acredito que as exigências da Anvisa hoje não sejam muito diferentes da época. E a comissão de ética desse hospital é quem pediu autorização ao Ministério da Saúde para fazer esse tipo de tratamento. Então não vamos imaginar que essa pesquisa não é assim que se faz ciência. Eu tenho 47 anos, garanto que eu fiz muito mais pesquisa que muita gente, ou quem está falando. Porque eu tenho, só sobre esse trabalho, foram publicados 9 trabalhos internacionais. Tem uma porção de teses defendidas em animais, em que quiser. Agora, sobre a toxicidade, a não ser que a Unesp de Botucatu não seja condizente com isso. Ela expediu um documento dizendo que a substância não era tóxica. Gilberto. Então eu acho que essas coisas têm que ser analisadas da melhor forma, não é assim. E como não é um medicamento que não está... A minha pergunta era, como não está no mercado, né, e não tem como você dar... o médico não tem como ter receita, dar receita, como é que as pessoas conseguem? Não, a pergunta é muito clara. É claríssima. Isso começou no Hospital Amaral de Carvalho, à medida que foi terminando o convênio entre a Universidade e o Hospital Amaral de Carvalho, todos os médicos que compunham essa comissão de ética das 5 áreas no qual eu mencionei, pediam para os pacientes pegar comigo o medicamento. Já falaram da dose, que eu estou adivinhando dose. Não estou. Essa dose foi desenvolvida dentro do próprio Hospital Amaral de Carvalho. Depois existe um dado científico que alguém tem que ler mais um pouco, que diz assim: a fosfetanolamina combina com ácido graxo para formar um fosfatidil. Essa quantidade de ácido graxo livre no sangue é constante. Então não adianta você dar mais ou dar menos, porque a reação na célula doente, considerada como célula com disfunção celular, a ação é muito clara. Só vai agir quando formar o fosfatidil. Só vai formar a quantidade de fosfatidil igualzinho ao número de ácido graxo que tem no sangue. Então a dose, nesse caso, é muito fácil. Qualquer garoto que conhece dados sanguíneos sabe da quantidade de ácido graxo livre no sangue. É impossível você dar mais ou dar menos e ter reação adversa. Não foi eu que fiz isso, está na literatura. É só ler. Queria... Doutor Braulio quer comentar, mas, doutor Braulio, peço para ser bem rapidinho, que a gente queria ouvir de novo também a Bernadette. Para você entender o seguinte: relato de caso, série de caso, é o nível mais baixo de evidência científica. Eu preciso ter ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego. Ou seja, não é porque uma droga aparentemente funciona que ela vai fazer bem. Ou seja, até 10 anos atrás, se tratava arritmia cardíaca com drogas antiarrítmicas, porque evitava a morte. A gente imaginava que evitava a morte. Hoje, essas drogas estão prescritas. Ninguém usa mais lidocaína, xilocaína
nas UTIs, porque, embora trate a arritmia, as pessoas morriam depois de outras causas. Então, não é assim que se faz ciência. Eu preciso ter controle. Se eu não tiver uma amostra grande, randomizada, ou seja, escolher um paciente que vai tomar droga e outra, e isso seria de maneira cega, isso não cria evidência. Relato de caso, 40 mil casos não é nada, porque existem milhares de pessoas com câncer. 40 mil casos não quer dizer nada, senão não é nada, porque existem milhares de pessoas com câncer. 40 mil casos não quer dizer nada se não houver controle científico adequado. Doutor Braulio, então, a gente entende que tem que fazer realmente um trabalho profundo. É legal ouvir as pessoas que estão usando e que já têm algum resultado. Eu queria voltar a palavra para você, Bernadette. Você queria fazer um adendo, fazer um comentário do... Eu concordo muito com o Dr. Braulio quando ele disse que a coisa começou errada. Eu acho que é importante nós estarmos hoje em condições de trazer luz para a causa, né? Porque é preciso isso, né? Esse primeiro debate eu acho fundamental. Mas na prática, o que eu percebo? A substância não foi testada em humanos. Eu acho que ninguém ignora esse fato. Se houve testes no passado, esses testes não estão documentados. Se é possível resgatar o resultado desses testes, eu não sei. Mas talvez seja, talvez não seja. Me parece, pelo relato do Dr. Gilberto, que esses testes foram feitos num período onde a Anvisa ainda não tinha os protocolos atuais e que necessário seria se refazer esses testes, é isso, doutor? Nos protocolos atuais. Isso não se questiona e tudo que nós temos pedido, eu representando pacientes com câncer, hoje me considero porta-voz, sim, face à quantidade de pessoas que entram em contato comigo, é que esses testes se inicializem o quanto antes. Ninguém está pregoando aqui o uso indiscriminado de uma substância que não foi testada. Ao contrário, eu quero declarar que, assim como eu disse no Senado, eu, na condição de paciente, me sinto... Imagina você está na sua casa, chega um pacotinho num saquinho transparente, sem rótulo, sem bula, sem data de fabricação, sem prazo de validade, sem posologia, sem nenhuma descrição de reações adversas. Isso foi uma decisão que eu tomei considerando que eu tinha, para mim, dados suficientes de que não iria me matar. E para mim, foi o bastante para eu tomar a decisão de fazer uso. Mas é o ideal? De jeito nenhum. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que os testes se iniciem o quanto antes. Agora, eu quero colocar essa questão em discussão. Vamos supor que em 5 ou 10 anos, os testes cheguem à conclusão de que a droga é eficaz. Eu vou estar morta se eu não fizer uso da substância até lá. É justo. É justo que as pessoas no futuro digam, paciente A, B, C, D, hoje eu tenho, na minha caixa de mensagens, as pessoas disseram, meu pai morreu com a liminar na mão e não recebeu a substância, lutou contra um câncer de 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então eu pergunto, em todos os países de primeiro mundo, as pessoas que chegam a uma fase terminal tem o direito de optar por tratamentos alternativos. O paciente que tem câncer sabe, bastou a família saber que você está com câncer, que chove telefonemas dizendo, olha, tem garrafada disso, garrafada daquilo, uma porção de coisas alternativas que a gente sabe que pode ser eficaz, pode não ser eficaz, mas, enfim, a questão é certo impedir o uso de uma substância, ainda que ela não seja hoje um remédio. Nós sabemos disso, ninguém está negando isso. Os pesquisadores, todo o clamor popular, eu concordo, doutor, há um clamor, mas o clamor não é para liberação indiscriminada, mas para que haja pesquisa séria e que se chegue a uma conclusão. Você não tem medo de usar um remédio que não foi... Não, eu tenho medo do câncer me matar, disso eu tenho medo. O Bernadette, emocionante realmente esse seu relato, né? Realmente as pessoas lutando pela vida. E como o Dr. Braulio estava falando, né? São efeitos colaterais desconhecidos. Não que a substância não funcione como você falou. É preciso que sejam feitas pesquisas para comprovar o uso. O fato é que atualmente ainda há desconhecimento em relação aos efeitos colaterais. Quer dizer, é realmente isso que você falou. Não se pode privar a pessoa de buscar uma alternativa para a vida dela, que é o seu caso hoje. Por outro lado, as pesquisas devem ser feitas. O fato é que o que
queria deixar alternativa claro... para a vida, né? Uma alternativa para tentar se manter viva. Exatamente. Né? O que eu queria deixar claro aqui para todos os participantes do nosso debate é que a gente não está aqui defendendo ou criticando o uso ou a falta do uso da substância. A gente está tentando explicar o que essa substância pode ocasionar, tanto de um lado quanto do outro. As perguntas são várias. Todas as partes, né, Raquel? Todas as partes envolvidas aí nessa... Sem dúvida, para a gente ter explicações de todos os lados aí. E são muitas as perguntas dos assinantes que estão chegando, o doutor Braulio, o doutor Gustavo e o doutor Gilberto, de gente querendo saber mais sobre isso. Eu queria ler algumas aqui dessas perguntas, que é muita gente com dúvida, muita gente solidária também a quem procurou esse tipo de tratamento. O Aníbal, ele pergunta quanto tempo deve levar para as substâncias passarem por todos os testes exigidos. Também a quem procurou esse tipo de tratamento, o Aníbal, ele pergunta quanto tempo deve levar para as substâncias passarem por todos os testes exigidos. A gente tem mais uma pergunta de assinante, que é a seguinte: quanto tempo é necessário para cumprir todos os trâmites para a legalização da fosfetanolamina sintética? Existe a possibilidade de encurtar tais prazos em função da urgência dessa doença? A pergunta é do André. Tem mais uma aqui, que é a seguinte: o que a ONU pode fazer para a regulamentação da fosfetanolamina, já que autoridades políticas têm dizendo aí que entraram com a representação na ONU para isso? É a pergunta do Lenilson. A outra questão é: quantos anos são necessários para que a Anvisa faça os testes necessários e qual a relação entre a Anvisa e as indústrias farmacêuticas? Existem outros órgãos de fiscalização de produtos farmacêuticos, como a FDA, que poderia conceder autorização? A FDA é uma espécie da Anvisa nos Estados Unidos. Era a pergunta do Heraldo. A próxima pergunta é da Denise. Ela pergunta se a pílula é fabricada desde a década de 80, porque só com a proibição de distribuição da USP é que começaram a discutir o assunto. Mais uma pergunta: a pressão dos grandes laboratórios pode gerar empecilhos nos testes do medicamento? É a pergunta do Gilberto. Temos mais uma aqui, que é a seguinte: por que a Anvisa ou a OMS demoraram tanto para investigar a eficácia e os efeitos colaterais dessa pílula, uma vez que há muito tempo já existem relatos que realmente há benefícios no tratamento do câncer? Eu queria falar para o doutor Gustavo e para o doutor Braulio o seguinte: a gente colocou todas essas perguntas juntas porque, na verdade, elas se resumem numa questão que é a seguinte: muita gente com esperança num tratamento do câncer que ainda não existe, um tratamento que cure 100%, né? E essas perguntas se resumem no seguinte: por que tanto tempo o Brasil demora para aprovar um medicamento, para dar andamento nas pesquisas, para regulamentar o uso de substâncias? É só burocracia? Veja, a burocracia para aprovação de estudos clínicos no Brasil, assim como para aprovação dos medicamentos, ela é muito grande. Não é fácil, de fato, o papel de pesquisador no Brasil. Essa droga ela não seria aprovada com a quantidade de estudos que ela tem em nenhum país. Hoje, nenhum país com sistema regulatório sério. Entretanto, assim, há de se reconhecer que é difícil fazer pesquisa clínica no Brasil. Não é fácil para ninguém. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, e eu acho que é interessante posicionar aí para os pacientes, é que você tem, além da possibilidade de daqui a alguns anos os estudos serem concluídos e eles serem positivos, você tem a possibilidade desses estudos serem negativos. E assim, se os estudos forem negativos, a gente vai ter dado para as pessoas falsa esperança ou eventualmente malefício. Existem drogas promissoras, substâncias promissoras que configuraram na prática clínica, quando foram, mesmo depois de estudos de fase 1 e 2, nos estudos de fase 3, se mostraram piores do que o que eram o tratamento padrão. Ou seja, o paciente teve malefício disso. Então é difícil colocar o paciente na condição de escolher esse tipo de tratamento. Essa escolha, naturalmente, a gente entende a liberdade do paciente por tratamentos alternativos. Aqui não se trata de um tratamento alternativo, se trata de uma substância química a ser investigada. Então, o paciente assumir esse tipo de risco sozinho, nós achamos temerário. Naturalmente, como médico, ninguém abandona o paciente. Ninguém vai pegar o paciente e dizer: olha, porque o senhor resolveu que vai usar isso, eu não vou lhe acompanhar. De forma alguma, nós fazemos acompanhamento de coisas que não concordamos o tempo inteiro, o nosso tempo inteiro. Então, o que nós precisamos alinhar o discurso nesse sentido. Esse não é um tratamento alternativo, é uma substância interessante. O processo de pesquisa no Brasil, de fato, não é fácil, é moroso, é difícil, mas assim, agora que o Ministério assumiu essa função, a gente tem tudo para caminhar no sentido da investigação adequada dessa substância, e se resolve o problema. O problema está prestes a ser resolvido com a abertura de estudo clínico. Acho que esse é o ponto onde a gente pode chegar. Em nenhum país, quer dizer, quem for perguntar isso para o
FDA, se é possível aprovar fosfetanolamina para tratamento de câncer baseado com a literatura que se tem, vai quebrar a cara, como vai quebrar a cara em qualquer país que tenha um sistema regulatório sério. Vão responder a mesma coisa que a Anvisa está respondendo da maneira mais decente possível. Precisamos fazer estudos clínicos a respeito. Ok, Gustavo, doutor Gustavo, obrigado. A gente está indo para a reta final já da nossa discussão e a gente queria abordar esse assunto também com o doutor Braulio lá em São Paulo e saber também, doutor, um posicionamento médico, né? O senhor falou que é antiético prescrever esse medicamento. No caso da Bernadette, o médico está acompanhando a decisão dela, mas tem médicos que se negam, inclusive, a acompanhar. Como é que o senhor vê isso? Não, um médico que se recusa a acompanhar um paciente porque ele está tomando um procedimento alternativo, embora ele tenha uma doença severa, né? Ou seja, é uma questão de foro íntimo, né? Isso não é adequado ele fazer isso. O paciente tem o direito de tomar algumas decisões. Lógico que muitas vezes essa decisão pode colidir com a melhor informação científica e interferir na conduta científica. Então, o colega fica numa situação difícil. Mas é antiético o indivíduo prescrever uma droga que não é regulamentada no país. Ou seja, se a Anvisa não autoriza, o colega não tem condição de prescrever essa droga. Se a Anvisa não autoriza, o colega não tem condição de prescrever essa droga. Se ele o faz, ele só pode fazer isso segundo o protocolo científico aprovado por uma comissão de ética do local onde ele trabalha ou ele estuda, né? De outra maneira, isso não é recomendado. Ou seja, ele poderá sofrer processos éticos, civil e penal, né? Porque, como foi bem colocado, a maioria das drogas que são testadas, elas falham no resultado final, elas não trazem benefício nenhum. Muitas dessas drogas trazem até malefício, só que você precisa de uma população muito grande. Ou seja, quem não tomou o Vioxx, por exemplo, era uma das drogas mais prescritas para a dor. Quase todo mundo tomou. Só é que essa droga foi retirada do mercado depois de quase 5 anos, né, que ela estava sendo usada pelas pessoas que tinham dores reumáticas e dores. Por que ela foi retirada? Porque se descobriu, depois de 4 ou 5 anos da droga no mercado, que ela matava as pessoas de infarto do miocárdio. Entendeu? As pessoas melhoraram da dor e morriam de infarto. Ou seja, não é fácil liberar uma droga para um tratamento. Com câncer, a mesma coisa. As pesquisas com câncer são feitas no mundo inteiro. Mas nada acontece muito rapidamente, porque eu preciso seguir o paciente pelo menos por alguns anos, né? Saber realmente se ele ficou curado ou se simplesmente aquela droga aliviou temporariamente ou fez o câncer evoluir de uma maneira mais lenta. Isso demora tempo. Então, ou seja, para as pessoas que têm a pretensão de usar essa droga, eu não sou contra que as pessoas como a Bernadette usa a droga, ela tem que se procurar um centro científico onde a droga está sendo testada, ela vai ser seguida de maneira adequada por pessoas competentes. Aí sim, essa é a maneira correta. Procure informação em locais que estão desenvolvendo estudos científicos dessa droga e se voluntariem para tomar essa droga. É assim que deve ser feito. Pois é, inclusive agora vai ter esse grupo de trabalho, né, para aprofundar esses testes, esse grupo de trabalho que vai se reunir pela primeira vez. O doutor Gilberto, inclusive, vai fazer parte. Doutor Gilberto, queria que o senhor falasse como pesquisador e como integrante desse grupo, o que o senhor espera aí do futuro dessas pesquisas e a possibilidade do uso dessa droga em qual prazo, né? Mais brevemente possível, de acordo com a sua expectativa. Bom, o que eu posso dizer sobre a droga, eu conheço ela há mais de 20 anos. E começou dentro de um hospital, começou com um paciente, com um processo randomizado, tudo direitinho. Agora, esse processo não foi finalizado, não é por responsabilidade minha. Ele não foi terminado por responsabilidade do próprio hospital. Então, eu não sou capaz de prever isso daí. Por outro lado, tem que se pensar muito bem, porque são muitas pessoas que estão usando, como Dona Bernadette, o tratamento alternativo. E o que vai acontecer com essas pessoas durante o intervalo de 5 a 10 anos que a Anvisa vai demorar para aprovar isso? Eu não sou contra, não. Pelo contrário. Eu acho que tem que ser estudado direitinho. Eu não posso fazê-lo porque não sou médico. Se pudesse, eu já teria feito. Agora, o detalhe é o seguinte. Esse é um trabalho científico, foi feito de maneira científica e é aceito nas melhores revistas do planeta como um trabalho de envergadura. Então, não é com qualquer insinuação que se faça que
uma substância como essa se perca como essa que acabou de dizer aí. O Vioxx, né? O Vioxx foi aprovado por uma comissão de ética, foi feito todos os estudos randomizados. Depois que estava funcionando maravilhosamente bem, ele fez, depois de 5 anos, começou a matar as pessoas por infarto. A experiência que nós temos é vinda do próprio hospital, já se vão 25 anos. Então, fica aí uma coisa para ser discutida, não por mim, mas por médicos. Só para acrescentar, tem muito médico que não recomenda para paciente, mas ele usa nele, na mãe, na tia e na avó, não usa no paciente. Isso vem acontecendo há muitos anos. A gente trouxe a discussão para cá porque ela realmente está, apesar do remédio existir há tanto tempo, está em nova fase de discussão. Eu queria passar a palavra para você de novo, Bernadette. Agora, com esse grupo de estudo lá, qual que é a sua esperança no andamento? Eu queria as suas considerações finais, que nosso programa já está acabando. O que você acha que pode acontecer agora? A gente tem informação que hoje vários centros de pesquisa estão interessados em iniciar os estudos e a gente espera que esse interesse se concretize em estudos multicêntricos, como o doutor acabou de nos explicar. E a nossa expectativa é que os pacientes que já optaram por isso e todas as liminares que foram concedidas, a exigência de optaram por isso e todas as liminares que foram concedidas, a exigência de que o paciente declare que está ciente de que não é um remédio, que é uma droga em teste, que ainda carece de resultados específicos e que ele se responsabiliza pelo uso. Isso já é prática do judiciário em todas as liminares. Então, primeiro, o paciente que se encontra hoje em estado terminal, há muito pouca coisa a fazer. Ele tem direito a optar por uma alternativa, ainda que não seja nenhuma substância em fase de estudo clínico, doutor, eu concordo com isso. Mas a questão não houve uma conjunção astral que permitisse que as coisas andassem para e passo. Ele tem esse direito? Segundo o Supremo Tribunal Federal, sim, ele tem esse direito. Né? Então, hoje, as liminares que estão em vigor deveriam, sim, ao meu ver, estar sendo cumpridas, porque sentença judicial não é uma coisa que se questione, sentença judicial se cumpre, né? Então, até que essa sentença, ainda que seja em caráter liminar, que ela possa sofrer modificação no final, mas até que ela não sofra modificação, é obrigação, sim, a USP fornecer aos pacientes. E se a USP não vem fornecendo, alegando, e é uma alegação verdadeira, a gente sabe que não é uma alegação falsa, que é uma alegação verdadeira, de não ter capacidade de produção, não ter estrutura e tal, a sentença da juíza da primeira vara da Fazenda lá em São Carlos, ela é muito clara, que compete à Fazenda do Estado e à Universidade promoverem as condições para. Então, se ela não tem, que providencie. Isso está claro na sentença. E descumprir ordem judicial, pelo menos para mim, que sou réis mortal, é crime, eu corro o risco de ser presa. Então, por que as outras instituições também não se vergam a um poder que é o poder judiciário? Até que se mostre contrário, uma sentença, ela tem valor e ela deve ser cumprida. Então, se a USP alega que não tem condições, ela tem as condições de ir promover isso. Ela tem essas condições, não. Ela tem essa obrigação, a obrigação de fazer. E ainda que ela exija que seja isenta de responsabilidade, eu entendo a universidade, acho que ela está coberta de razão, ela tem mais é que fazer isso mesmo, assim como a própria juíza já prevê no processo que o paciente se responsabilize por essa decisão. Né? E acho muito importante que todos os pacientes que entraram com pedido de liminar Bernadette. E que ainda não tenham isso claro, que entendam que ele tem que ser responsável por essa decisão. Como foi o seu caso, né? A decisão do próprio paciente em relação a esse tratamento alternativo. E a gente agradece a sua participação, um depoimento muito importante mesmo, viu, Bernadette? Porque também tem essa questão mais humana, né, dessa discussão. Obrigado, também agradeço o Dr. Braulio lá em São Paulo também, que está participando aqui dessa discussão, já encerrando esse debate. Muito obrigado aos dois. A gente agradece também o Dr. Gustavo Fernandes, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, participou com a gente lá de Brasília. E o Dr. Gilberto
Chierici, que é pesquisador lá da USP, lá em São Carlos. A gente agradece muito a participação de todos aqui pelos esclarecimentos. Desejamos boa sorte aí nesses estudos, nessas próximas pesquisas. Muita gente esperando resultados aí desses testes. Agradecemos mais uma vez também você, assinante, que sempre participa com a gente desse debate.